Boa noite, Rita. Boa noite a todos os que nos estiverem a ouvir. Nós estamos no quinto debate do projeto Mentes Reflexivas. Este debate centrar-se-á sobre o futuro dos centros de dias em plena pandemia. Portanto, iremos abordar de que forma é que toda esta problemática, esta situação da pandemia por Covid-19 está a afetar as instituições, as IPSS, nomeadamente aquelas que têm resposta social de centro de dia, e neste sentido convidei a doutora Ana Rita Souza, educadora social e que também é diretora técnica de IPSS. Então vou passar a apresentar a convidada e gostaria que ela dissesse as primeiras considerações sobre este tema. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Como também apresentaste, chamo-me Ana Rita Souza, sou técnica superior de Educação Social e diretora técnica de duas IPSS, com respostas ambas de centro de dia e serviço de apoio domiciliário. As respostas sociais são iguais para as duas. Não sei se é preciso dizer mais alguma coisa de enquadramento ou se passo já para a questão do centro de dia. Não, podes passar para a questão do centro de dia. Pronto, é assim. A nível de centro de dia temos bastantes utentes, tanto numa instituição como noutra. Mas era uma resposta social que, a meu ver, e mesmo a ver no geral da população, toda a gente acha que é uma resposta social muito importante. O que é que acontece com esta questão da pandemia? Eles estão todos a ser apoiados em serviço de apoio domiciliário, só que o serviço de apoio domiciliário não tem as especificidades que tinha o centro de dia. Falta-lhe muito acompanhamento, que nós não podemos fazer. Numa fase inicial fazíamos mesmo a higiene habitacional, etc., que alguns utentes de centro de dia também usufruem destes serviços apenas de 15 em 15 dias, ou seja, ainda menos contacto tínhamos com os utentes. Neste momento já estamos a fazer semanalmente. Contudo, é insuficiente o tempo que passamos com eles, porque eles estão muito sozinhos e a nível psicológico está a ser muito difícil contornar esta situação. Muito bem, eu vou também partilhar o ponto de vista da minha instituição. Nós somos, portanto, eu sou diretor técnico das seguintes respostas sociais da minha instituição, nomeadamente o centro de dia e o serviço de apoio domiciliário. Nós temos, para além do centro de dia e do apoio domiciliário, temos também a resposta social de ERP, que, para quem não sabe, é a estrutura residencial para idosos, o chamado lar, que portanto, que já há alguns anos que mudou um pouco a designação. E efetivamente acaba por ter uma dinâmica um pouco diferente, uma vez que temos outra resposta social, mas no fundo a problemática de centro de dia é precisamente a mesma. Nós, quando saiu a comunicação que os centros de dias teriam que ser encerrados, nós, portanto, encerramos, como é evidente, e prestávamos apenas os serviços mínimos, que nós considerávamos serviços básicos, digamos assim, que é a alimentação e a higiene pessoal. Entretanto, também já começámos com as limpezas habitacionais e com alguns outros serviços, inclusivamente acompanhamento a consultas médicas. Temos feito já alguma coisa nesse sentido. Efetivamente, e aqui queria também agradecer, certamente partilharás a mesma opinião do que eu, que se prende-se com o apoio que os próprios familiares deram, uma resposta fantástica de muitos familiares que conseguiram, alguns deles, como é evidente, conseguiram assegurar os cuidados a estes utentes. Infelizmente há outros que não tiveram essa possibilidade, porque os familiares estão longe, isso é perfeitamente natural. Certamente partilhas da mesma opinião, provavelmente. Sim, é assim, eu tenho utentes que os familiares estão mesmo longe, estão no estrangeiro e, portanto, não têm qualquer apoio aqui a não ser o centro social e alguns vizinhos que eventualmente pudessem fazer alguma coisa.
e tenho outros utentes que têm a família, e nesse caso a família é um apoio muito grande nesta situação. Aqueles que têm a família, de alguma forma, sentem a ausência, mas não tanto como aqueles que não têm a família. É muito frequente, normalmente eu já retomei as visitas domiciliárias, com todos os cuidados, o de máscara, etc, etc. E a primeira coisa que me perguntam quando me veem é: doutora, quando é que abre o centro? A primeira pergunta, e eu não tenho resposta. Tenho familiares a telefonar-me com perguntas, e o grande problema é que não há respostas. Eu entendo que estamos num momento muito difícil, que é preciso termos muito cuidado, porque isto é um vírus silencioso, mas de qualquer forma, para quem trabalha nestes sítios, não ter uma resposta, tanto para os utentes como para os familiares, complica muito o nosso trabalho, não é? Porque nós não Sem temos dúvida. mesmo qualquer orientação pronto, que nos ajude, ou uma mínima previsão, ou qualquer coisa que nos ajude. É um bocadinho complicado gerir, está a ser muito difícil, muito difícil. Efetivamente não há rigorosamente qualquer tipo de. Não se vislumbra nada no horizonte, nem discussão sobre este assunto. Há pouco tempo, e tu sabes que quando eu fiz a carta aberta à Senhora Ministra da Saúde e à Senhora Diretora-Geral da Saúde, efetivamente tive a confirmação que chegou até quem era pretendido chegar, e que nos próximos dias iriam discutir, começar a discutir este assunto sobre centros de dias. De lá para cá aconteceu novamente um aumento de casos, como sabrás, essencialmente na região da Grande Lisboa e do Val do Tejo, e efetivamente o assunto voltou a ficar em stand-by. A preocupação que partilhas e a experiência que partilhas é exatamente a mesma do que eu. Os utentes e os próprios familiares questionam exatamente com a mesma pergunta, e acaba por ter um sentimento de impotência que certamente também terás, porque não conseguimos dar qualquer tipo de resposta, de previsão, de nada, estamos completamente sem qualquer tipo de informação. Sim, é esse o grande problema, porque é como eu digo, eu entendo que seja difícil mesmo para o governo gerir toda esta questão, e que se eventualmente abrisse o centro-dia, é difícil controlar esta situação, porque estamos a falar de um público-alvo muito frágil, e que são os primeiros logo a ser contaminados, se bem que pode ser qualquer um de nós, mas é claro que quem tem problemas de saúde está mais do que explícito, são logo os primeiros. Mas por outro lado, Claro. isto tem dois lados, não é? Tem dois lados. Para quem trabalha e para os próprios utentes é muito difícil. E mesmo explicar às pessoas aquilo que está a acontecer, ao início foi muito difícil dizer aos utentes: de um momento para o outro vai fechar o centro-dia, não sabemos quando é que vamos voltar. Para eles isto é o fim do mundo. Pronto, quer dizer, é difícil nós explicarmos isto às pessoas. É difícil nós passa um dia, passa outro, os familiares telefonam e questionam: então quando é que vai abrir? A minha mãe precisa mesmo, está mesmo a ficar mal psicologicamente, eu tenho utentes a ficar muito magros, eu tenho utentes a ficar com problemas psicológicos e antes não os manifestavam. Eu tenho utentes em que tinham já problemas psicológicos, mas com esta questão intensificaram. E aquilo que estavas a dizer há bocadinho da questão dos transportes, eu também já comecei a fazer, maior parte, neurologia. E psicologias, e psiquiatrias, e pronto. E não há qualquer coisa, não é assim, não é uma coisa que nós conseguimos contornar, porque é difícil, é muito difícil, sempre foi difícil o trabalho das IPSS, mas neste momento está a ser muito difícil, principalmente esta questão dos centros-dia, porque não sabemos, é uma incógnita mesmo. É o que eu digo para as pessoas, eu podia-vos dizer que vai abrir para o mês que vem, ou que vai abrir daqui uma semana, mas eu estaria a ser completamente má, por assim dizer, porque não faço ideia nenhuma. Não faço ideia nenhuma qual é que. Não há qualquer indicação. E as pessoas ficam um bocadinho revoltadas com esta questão, mesmo os próprios utentes pensam até em desistir, pronto, já que não vai abrir, então já não vou pagar mais, eu já não quero estar mais no centro, ou então é para cancelar, ou pronto. Também começa a ser difícil. Ou então acontece o contrário. As pessoas também que até nem tinham apoios, estão a precisar de mais apoios nesta fase. Autónomos
na questão mesmo de centro-dia, pronto, que faziam a sua vida autónoma, começaram a precisar de mais cuidados a nível de medicação, a nível até de aquisição de bens de primeira necessidade, etc., que não se podiam deslocar. E isto deu muito trabalho às GPSS nesta fase e que pronto, e que se calhar não está a ter o devido valor, porque não há Sem dúvida, sem qualquer dúvida. para a GERPIS veio aquela questão das aberturas das visitas, mas no centro-dia não há qualquer, não se fala, não se fala. Eu partilho exatamente do mesmo. A realidade, portanto, a minha realidade acaba por ter uma pequena diferença. Os utentes portanto, não descrevem, portanto, o querer sair, uma vez que não podemos prestar o serviço. Felizmente conseguimos, como te estava a dizer no início, que alguns utentes estejam com as suas famílias e então têm a sua inscrição suspensa, o serviço suspenso, mas irá ser retomado assim que haja uma data prevista para a abertura dentro do dia. O que realmente noto é que dos utentes que nós estamos a apoiar neste momento, a grande maioria deles, e aliás isso é transversal a todos eles, há um prejuízo do ponto de vista emocional muito grande e começam, mesmo do ponto de vista motor, porque têm menor mobilidade, não têm as classes de fisioterapia, de animação, toda a reabilitação neuropsicológica e também do ponto de vista motor, isso deixou de existir, porque isto seria o ideal, mas é muito difícil uma instituição conseguir ter recursos humanos para levar estes profissionais à casa dos utentes, é quase impossível. Aliás, é mesmo impossível em muitas instituições, porque isso seria o desejável, mas é mesmo impossível. E então, realmente, há um grande prejuízo neste ponto de vista. Efetivamente, aí não conseguimos de todo que haja uma intervenção. O que fazemos é, naqueles utentes que já tenham declínios cognitivos, processos demenciais, situações motoras mais gravosas, o que fazemos é ter o cuidado de que, portanto, é ter o cuidado do serviço ser prestado, portanto, o serviço diário ser prestado de forma mais exaustiva, ir mais vezes à casa do utente. Nós, infelizmente, temos que nos lembrar que existem utentes que poderão ter risco de fuga. Estão todo o dia fechados em casa. E certamente existem muitos pensamentos que começam a dominar a cabeça de cada um deles, que podem ser manifestamente perigosos. O ponto de vista das visitas domiciliárias são muito, muito importantes. Portanto, houve um período em que nós estivemos confinados na instituição 24 sobre 24 horas e quando estávamos em casa, na semana que estávamos em casa, não poderíamos ausentar-nos, ter maior cuidado. Portanto, eu nesse período não consegui fazer visitas domiciliárias. A partir do momento em que houve um progressivo desconfinamento, eu comecei logo a fazer visitas domiciliárias. Eu acho que aí é muito importante e é a forma de nós conseguirmos intervir de alguma forma junto destes utentes. Mas é como digo, mesmo assim é muito, muito pouco. Isto não é nada comparado com aquilo que eles precisam, com aquilo que eles necessitam e que sentem, e ainda por cima verbalizam-nos isso. E aí é o mais complicado. O que eu gostava de te perguntar era, do ponto de vista da atuação da Direção-Geral da Saúde, do ponto de vista mais governativo, qual é que achas, qual é a tua opinião deste ponto de vista, qual é a atuação, como é que consideras a atuação deles nesta resposta social e também comparando um bocadinho do que se passa com outras respostas sociais? Na vez se eu percebi a pergunta, portanto,
estás-me a perguntar na prática o que é que eu acho sobre aquilo que a Direção-Geral da Saúde tem dado de informação sobre os centros de dia, é isso? Assim, resumidamente? Sim, sobre os centros de dia não houve qualquer tipo de informação, praticamente, mas a atuação deles nestas instituições, nas IPSS, não tanto o centro de dia, quer dizer, o centro de dia sim, do ponto de vista de compararmos o tratamento que as respostas sociais estão a ter, porque eu denoto, não sei se partilhas da mesma opinião ou não, mas eu noto que o centro-dia foi completamente ignorado, completamente esquecido, mas felizmente respostas sociais como o ERPI acabam por ter algum reconhecimento, já é permitido as visitas, era um bocadinho neste sentido. Gostava que falasse. Sim, é assim, pronto, nós não temos ERPI, Sim, mas sim, é claro que a sim, tua parte daquilo que a tua pergunta. Eu neste momento não tenho utentes suspensos, só tenho um suspenso. Todos os outros de centro de dia estão a ser apoiados em serviço de apoio domiciliário. Houve essa necessidade. Pronto. O que a nível de serviço de apoio domiciliário deu muito mais trabalho. Mesmo para fazer a distribuição é muito mais complicado, gerir as equipas, etc. claro. É muito mais difícil. A nível de visitas domiciliárias, disseste que estiveste em isolamento na instituição, nós não foi preciso porque não era ERP, portanto nós tínhamos o nosso horário, sim, principalmente das colaboradoras, estava encurtado, portanto elas só trabalhavam meio-dia para assegurar as coisas básicas, praticamente só alimentação e higiene pessoal. Depois, entretanto, quando começamos a desconfinar, começou-se então a limpeza de 15 dias, já alargaram um bocadinho o horário. E a questão do centro de dia que está fechado, mas já fazemos todos os serviços a 100%. Relativamente à pergunta que me estavas a fazer sobre a Direção-Geral de Saúde, é assim, é claramente notório para quem vê as notícias que temos as indicações que saiu logo ao início sobre tudo aquilo que devia ser feito em ERP. Depois a questão das aberturas das visitas aos utentes, saiu tudo discriminado, como é que devia ser, como é que não devia ser, como é que devia ser os passos, etc, etc. A par que serviço de apoio domiciliário, centro de dia, é um bocadinho... Não há nada, pronto, eles não dão regras específicas que nós possamos implementar. Dão muito no geral. Pronto. E sempre muito direcionado para a ERP, é a minha opinião. Sempre muito direcionado para a ERP. E depois nós olhamos para a ERP, quem está nestas respostas sociais, e tentamos, eu pelo menos fazemos assim nas instituições em que estamos, tentamos adaptar um bocadinho à nossa realidade, sem que é diferente, não é? Não são iguais as realidades. Mas, claro. Domiciliárias, onde percebi no mês passado que isto estava a ser mesmo incontrolável e muito difícil. Estava mesmo a precisar, os utentes estavam a precisar mesmo de intervenção, e decidimos, como não havia qualquer resposta, fazer atividades ao domicílio. Pronto, com todas as implicações que isso possa ter, mas vamos começar a fazer a partir agora deste mês. Portanto, esta semana já começamos com algumas. É claro que não é o tipo de atividades que se faz numa instituição, de todo. Porque para já não dá para fazer atividades que envolvam a interação e a parte da socialização, entre outras coisas que são muito importantes. E por outro lado, também com tantos utentes, uma vez por semana, e mesmo assim não é muito tempo para cada utente. Pronto, é só mesmo um cheirinho, como se costuma dizer. O contexto não é o mesmo. Porque como eu costumo dizer, é uma gota no meio do oceano. Porque era impossível nós trabalharmos com todos os utentes, como se fazia no centro-dia, em serviço de apoio domiciliário. Não há colaboradores para isso, não há tempo para isso, não dá. Face às necessidades sentidas portanto, achou por bem a instituição, uma decisão também da direção, em começarmos a fazer esse tipo de apoio. A nível das atividades, a nível de estimulação cognitiva, principalmente, sensorial, multissensorial, a nível de psicológica, muita conversa. Tenho alguns voluntários que ficaram com essa questão de ir lá um bocadinho falar com os utentes, etc. Com distanciamento, que é sempre difícil, porque depois os utentes dizem, mas tirem essas máscaras. Mas porque é que não é o vírus? É por causa desta doença que anda aí, porque o vírus eles não entendem o que é o vírus. Então, normalmente eu digo, anda aí esta doença
E então, por causa desta doença, nós temos que andar assim, é mesmo uma proteção. Pronto, mas é difícil. Mas também compreendo que ao abrirmos os centros de dia também ia ser difícil, agora passando para o outro lado da abertura, se eventualmente abríssemos, o que seria bom por um lado, mas complicado também para o outro. Isto é sempre uma questão difícil e que a Direção-Geral de Saúde a nossa parte gestora, não é? O nosso Presidente da República e outros, o nosso Governo, teriam que ver muito bem, porque assim, os votantes estão habituados a estar amontoados, a jogar um joguinho de cartas, todos juntinhos no sofá a ver a televisão, para onde vai um vai o outro, pronto. Normalmente é esta a realidade das minhas instituições. Ou seja, isto ao abrir tinha que se ter muito distanciamento, tinha que se usar máscara, estou eu a dizer, não é? Claro. Portanto, provavelmente tinha que haver muito distanciamento, tinha que usar máscara todo o dia, pronto. E isto também era uma coisa que... Pronto, e assim, aquilo que também me preocupa é que, como não há qualquer informação sobre isto, se eles vão abrir de um dia para o outro, vai ser muito difícil os utentes também adaptarem-se a esta nova realidade. Eu Claro. acho que eles deviam começar a preocupar em dizer alguma coisa sobre esta questão. Preparar as pessoas. É preciso preparar as pessoas para aquilo que está a acontecer e é assim, eu espero que o centro de dia abra o mais rápido possível. Não é? É claro que percebo que é difícil e vai ser difícil para nós, a instituição, é muito difícil a abertura, mas esta questão da não abertura também é muito difícil. E está a ser, é difícil, é difícil. Mais do que nunca o nosso trabalho é difícil. É verdade. Eu gostaria só de completar aqui algo do que tu foste dizendo. Temos que ver que quando a Direção-Geral da Saúde e concretamente o Governo decidiu suspender o centro de dia, eles tomaram essa decisão em 2 ou 3 dias. Aliás, deram às instituições 2 ou 3 dias para se prepararem, o que é manifestamente pouco. Portanto, eu acho que seria de bom tom eles, quando houver uma abertura dos centros de dia, efetivamente, que haja algum tempo para que as instituições se preparem. Porque, e falando por experiência própria, foi muito difícil, praticamente de um dia para o outro, conseguirmos adaptar os serviços, perceber quais são os serviços que conseguimos prestar no domicílio. Nós não temos a possibilidade de fazer os serviços de animação, os serviços de estimulação, de fisioterapia no domicílio, pelo seguinte motivo: o nosso pessoal técnico está a trabalhar com a ERP. Estando a trabalhar com a ERP não é, portanto, não é conveniente e não conseguimos ter capacidade para ter mais recursos humanos, e é muito difícil. Conseguimos ter pessoas que estejam ou que vão, aliás, à casa dos utentes que neste momento estão no domicílio. Efetivamente isso é difícil, temos até estado em algum tipo de negociação dentro da instituição nesse sentido, de perceber o que é que conseguimos fazer, mas é muito difícil. Gostava também de partilhar, eu vi que temos aqui já alguns comentários, eu queria mostrá-los e também eu penso que vais conseguir vê-los em rodapé e também tecermos alguns comentários sobre eles, aliás. Eu vou mostrar o primeiro comentário da Karina Teixeira, que refere um pouco aquilo que nós pensamos. Os centros de dia caíram completamente em esquecimento. Eu penso que isso é notório, é aquilo que estamos vindo a falar, infelizmente. Um outro comentário da Maria de Fátima Ramos, que promove a seguinte reflexão: imaginem as respostas sociais que não têm recursos humanos especializados na área da saúde mental. Qual o apoio psicológico que estas instituições prestam aos seus clientes? Eu acho que é uma ótima questão. Não sei como é que funciona nas tuas, se tem algum psicólogo que nos vossos quadros, nos vossos recursos humanos, e se não tem, de que forma é que conseguem contornar essa situação?
Pronto, nós não temos psicólogo, eu sou educadora social e normalmente sou eu que controlo um bocadinho isso com os limites profissionais que tem que ter, não é? Portanto, há coisas que me ultrapassam, evidentemente, e que aí eu não entro no âmbito de intervenção de um psicólogo, mas mediante os conhecimentos que tenho, que é a área da educação social, felizmente é uma área bastante alargada, vou fazendo alguma intervenção, por exemplo, ao nível da estimulação cognitiva, que é uma coisa que não só o psicólogo, mas também o educador social pode intervir, e outras coisas mais. Pronto, vou tentando sempre conversar com os utentes, perceber se está tudo bem. Volta e meia vou à casa deles com alguma distância, então está tudo bem, depois eles dizem, mas sente mais um bocadinho, isso aqui, eu digo, pronto, mas eu digo, olha, não, desculpem, mas é assim, para já não posso estar muito tempo, porque com esta questão do Covid-19 não podemos estar aqui muito tempo. E depois também, não há tempo, porque quando uma pessoa, mas eu tento sempre ter muita atenção ao estado psicológico dos utentes. E depois também tenho as colaboradoras que felizmente são muito receptivas a estas questões e sempre que há alguma coisa com algum utente, portanto, alguma coisa do género, sentir um utente mais triste, sentir um utente mais... se não está uma, está outra, estão todos os dias no terreno, elas, se notarem alguma coisa, elas chegam ao escritório e dizem, doutora, acho que o utente tal, se calhar é melhor lá ir, ou está-se a passar isto, ou está-se a passar aquilo, se calhar é melhor alguma avaliação. Pronto, eu nesses casos vou ver o que é que se passa, tento até apoiar, tento perceber se é questão de saúde, se é questão pessoal. Pronto, temos um bocadinho essas preocupações. E depois tenho outras pessoas, e tenho algumas pessoas mesmo dentro das instituições, que apesar de não serem profissionais habilitados, portanto não têm categoria superior, nem coisa que pareça, têm bastante sensibilidade para estas coisas. Pronto, têm bastante formação e têm bastante sensibilidade. Portanto, mesmo quando a pessoa está um bocadinho mais apática, etc., não sendo psicólogo, e mais uma vez realça a questão de não terem as coisas para intervir como realmente um profissional na área, não é? Tentam fazer o melhor possível e têm esforçado muito para que os utentes se sintam bem, tentam explicar as coisas, mesmo quando eles têm dúvidas e tudo, portanto é assim que temos de trabalhar. Dentro do melhor que conseguimos, porque realmente não temos psicólogos. Eu penso que aqui, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu penso que é evidente nestas situações, e não só, mas acho que é uma das profissões que faz falta nas instituições. Como sabes, não é uma profissão, aliás, não é um quadro obrigatório como há outras profissões que serão obrigatórias numa IPSS. Esta não é, mas sem dúvida que faz muita falta, principalmente quando ocorrem eventos deste género completamente devastadores, mas o trabalho em primeira instância, quer a instituição tenha psicólogo ou não, eu penso que, e tocando num ponto que tu referiste muito bem, eu penso que numa primeira linha as funcionárias que estão, digo funcionárias porque efetivamente é um trabalho que maioritariamente do sexo feminino, as funcionárias que vão diariamente à casa dos utentes, são elas que que são na primeira linha, como te disse, que podem identificar são elas que conseguem chegar ao pé de um utente e perceber se alguma coisa menos normal. Obviamente que nós, como técnicos, no caso também como psicólogo, uma pessoa consegue ter essa sensibilidade e acabamos trabalhamos com eles, agora não diariamente, mas estávamos diariamente com eles, conseguimos perceber se há mudanças ou não, mas elas que estão diariamente no terreno é mais fácil de se aperceberem e obviamente depois aí a parte o reportar isso ao diretor técnico é fundamental, porque e aí também vou pegar naquilo que tu disseste, ideal era visitá-los todos os dias, mas é impossível porque há uma série de questões a tratar diariamente, há outras respostas sociais que também é preciso dar, passa a redundância, a resposta, e efetivamente isso torna-se muito difícil. Agora, tem que haver uma sensibilidade por parte dos técnicos, dos diretores técnicos, dos psicólogos, de toda a equipa, inclusivamente das funcionárias,
porque aqui pegando um bocadinho no velho clichê que só trabalhando em equipa e de forma multidisciplinar é que se consegue ter sucesso e é que se consegue ajudar verdadeiramente as pessoas. Queria também reforçar e partilhar, aliás, uma questão. Eu penso que se olha muito pouco para a questão dos familiares, que desde o início estiveram presentes, assumiram o seu papel enquanto familiares, enquanto cuidadores informais destes utentes, mas eu já tive a oportunidade de dizer isto antes. Uma coisa é estarem neste papel 1, 2 meses, outro é estarem 4 meses, que é o que está a acontecer. Estão há 4 meses, alguns, e assim temos a sorte de alguns destes familiares, os filhos destas pessoas idosas, que estão reformadas, aqueles que ainda eventualmente ainda estão a trabalhar do ponto de vista mais da empregabilidade fabril, houve muitas pessoas que estiveram em layoff, que estiveram em casa e permitiram dar aqui algum acompanhamento. Mas, havendo um desconfinamento, e acho que aqui é uma crítica que se deve fazer à Direção-Geral da Saúde e ao Governo, que eu penso que não pensaram nesta questão. Ao permitirem as visitas, ao permitirem que haja um desconfinamento progressivo da sociedade, voltar aos trabalhos, eu sei que isso é perfeitamente importante, que é, mas não pensaram que estes familiares, ao irem trabalhar, até porque também é importante realçar o seguinte: temos temos muitos netos a cuidar da avós, e estes netos estão todos a trabalhar. Nesta fase, o que é que acontece? Acontece que eles têm de voltar ao seu trabalho e torna-se novamente aqui uma grande As pessoas barreira. idosas ficam sozinhas. Como? Não As ouvi. pessoas idosas ficam sozinhas em casa. Com Ficam. o regresso deles ao trabalho, eles acabam por ficar 24 horas sobre 24 horas em casa. Sim, sim. Pronto, Eu, e eu, sozinhos praticamente. eu penso que aqui, depois eu acho que fazendo uma súmula daquilo que estamos a falar e do problema atual que nós estamos aqui a tratar, a solidão é a chave disto tudo, para o bem e para o mal, principalmente para o mal, como é evidente, porque tem consequências devastadoras nas pessoas. Queria partilhar aqui um comentário. Este é um comentário, por acaso, de um utente aliás, do filho de uma utente que tenho em centro-dia, e vou colocá-lo aqui em rodapé, também eu vou ler para que possamos falar sobre isto. Senhor António Manuel Pinto, que eu mando desde já um abraço, os meus cumprimentos a ele e à sua mãe. Espero que efetivamente este tipo de iniciativas que tenho vindo a realizar tenham efetivamente eco. Felizmente já tiveram eco na comunicação social, tanto através de uma reportagem que fiz há pouco tempo para a SIC, e hoje também fiz uma reportagem para a Antena 1 da RTP. Portanto, na imprensa isto tem eco, agora falta saber se tem eco onde efetivamente deverá ter, que é junto da Direção-Geral da Saúde e do Governo. Vou então ler o comentário do António Manuel Pinto. A minha mãe era utente do centro de dia do Lar de São Miguel, está comigo, vai fazer 4 meses, e cada dia que passa ela está pior. Chora, tem pesadelos de noite, tem falta das companhias do lar e chora porque não quer ficar sozinha. Agora, explicar a situação é complicado. Sinto que ela está a definhar dia a dia. Resta aguardar que alguém se lembre dos centros de dia. Um abraço para vocês. Efetivamente, eu vou já passar a palavra, mas efetivamente este é o exemplo paradigmático que temos na nossa sociedade, nas nossas IPSS, na minha, nas tuas, e infelizmente em todas as instituições deste género por todo o país. É claro que faço votos para que efetivamente haja uma resposta por parte do Governo e da Direção-Geral da Saúde neste sentido. Queres fazer algum comentário, Rita? Sim, pronto, é assim. Quando estavas a falar há bocadinho da questão de quando começaram o desconfinamento e a falar das aberturas, Sim. etc., passou-se uma coisa muito engraçada com uma dos centros que eu sou diretora técnica, em que Uhum. foram levar a alimentação e eu estava toda contente. E depois perguntaram
mas está tão disseram, não vai. Ai, vou. Já disseram na televisão e tudo que já vai abrir. Pronto, vai abrir os lares. Mas depois, é este o problema, é como não há respostas, como não falam nas respostas sociais todas, as pessoas associam, não é? Abre para um lado, abre também, já vou É verdade. voltar. Não, a perguntar. Pronto, a perguntar se realmente não ia abrir, e eu disse, não, aquilo que vai abrir são as visitas aos lares, mas com muitas restrições e com muitos cuidados. Mas eu já vi na televisão. Não, mas aquilo que vi na televisão são as visitas aos lares. Pronto, é difícil explicar às pessoas, porque eles estão sempre à espera que abram. Entretanto, passou-se outra situação em que o utente fez anos, e fomos lá cantar os parabéns com distâncias, etc. E depois ela começou a chorar. Portanto, isto no seguimento deste comentário deste senhor, começou a chorar e disse, no ano passado estava lá com as minhas amigas e agora estou aqui sozinha. E para o ano se calhar já não estou cá. É aquela ideia de que o último aniversário será desta forma. Pronto, esperamos que não é? Mas realmente quem lida com isto todos os dias, e nós técnicos que lidamos com isto todos os dias, dá que pensar. É impossível não darmos que pensar, que realmente que é complicado para as pessoas ver os seus últimos dias a serem desta forma. Eu já tenho, infelizmente, alguns utentes que morreram, faleceram neste período de pandemia, não com esta epidemia, mas pronto, derivado a outros problemas de saúde e outras coisas. E realmente aquilo que eu noto é que os últimos momentos foram tão apoiados até aqui, demos tanto até aqui, e os últimos momentos as pessoas foram pouco apoiadas, não por nossa culpa, não por culpa de nada, mas por culpa de toda esta situação, e criam um bocadinho de desconforto em nós técnicos, porque é como quem diz, demos tanto até agora, conseguimos lutar tanto para que estas pessoas tivessem mais do que tudo e pronto. E agora chega a uma altura tão complicada e não podemos fazer nada. As pessoas falecem sozinhas porque nós não podemos lá estar, porque os funerais têm um X de pessoas, porque quer dizer, é difícil, mesmo para nós é difícil, a nível psicológico é muito desgastante, quanto mais para estas pessoas, não é? Esta questão do choro, das lamentações, é muito frequente nos utentes, muito frequente. Esperamos mesmo que a Direção-Geral da Saúde e o nosso Governo dê algumas indicações, não só para as herpes, mas também para as odontólogos, que deram logo resposta àquilo que devia ser feito, que não devia, etc, etc. E pronto, mais uma vez o centro-dia esquecido. É verdade. Eu no seguimento do que estás a dizer, da parte mais emotiva que efetivamente estas pessoas estão a atravessar, contar muito rapidamente um episódio que vivenciei hoje. Como te disse, quando fomos fazer a reportagem hoje, portanto, foi uma reportagem em que a jornalista foi ao domicílio. A equipa de reportagem foi ao domicílio comigo, de duas utentes, que neste momento continuam a receber os nossos serviços, e uma delas efetivamente desfez-se em lágrimas, porque, e aqui queria pegar noutro ponto, mas no fundo porque toda esta situação causa um enorme desgaste neles e nas famílias. E não nos podemos esquecer que existem famílias que por vezes existem algum tipo de conflito familiar. E se estamos a falar de pessoas que nesta fase que estão mais tempo com as famílias, estes conflitos são mais difíceis de gerir. Isto pode parecer que não, pode não haver muitos casos neste género, aliás, não consigo precisar, não é evidente, números neste sentido, números estatísticos, mas efetivamente isto pode acontecer e é uma das problemáticas
que pode acontecer. Pode também aumentar, hipoteticamente, casos de violência, e, portanto, eu acho que estamos a falar de um assunto muito sério, em que nenhuma destas opções deve estar posta de parte, e muito honestamente, eu acho que realmente os centros de dias foram esquecidos, mas acima de tudo, as pessoas que usufruem deste tipo de resposta social foram completamente ignoradas. Não merecem, porque trabalharam uma vida inteira, fizeram descontos uma vida inteira, passaram por muitos sacrifícios ao longo da sua vida e chegaram a este ponto, como tu dizes, e muitas vezes nem um funeral digno podem ter. E isto é muito, muito Não, grave. é a tal questão, é assim, são pessoas que foram pessoas que foram toda a vida muito sacrificadas, portanto elas viveram noutro tempo, com guerras, no tempo da PIDE, no tempo de muita dificuldade, muita dificuldade. Quando finalmente já estamos numa altura melhor, portanto, já estão a usufruir de melhores condições de vida, mesmo a população é um bocadinho diferente, etc. Bem, uma coisa destas, e realmente as pessoas dizem, pronto, vamos morrer como começamos, com muita dificuldade, etc. Relativamente a essa questão dos conflitos familiares, na altura, quando veio a pandemia, uma das indicações que começou a haver era a questão dos divórcios. Foi logo uma grande polémica, porque diziam que com as pessoas a estar 24 horas na mesma casa, os divórcios iam disparar. Também não sei precisar esse tipo de informações, se foi realidade ou não, mas eu sei que foi uma das coisas logo que se falou. É evidente que ao disparar os divórcios fica logo subentendida esta questão dos conflitos familiares, não é? Depois é aquela questão, mas eu já estou com o meu pai há não sei quantos dias e tu não, e é difícil. Pronto, é difícil. As pessoas também andam sob muito mais pressão, isto mexe com o psicológico de todas as pessoas. Portanto, isto a nível de conflitos familiares é perfeitamente natural que seja difícil gerir. Os próprios idosos acabam também por sofrer com isto, não é? Porque ao ver as famílias mais desfasadas, ao ver as famílias com conflitos, esta incerteza toda, esta questão toda, é muito complicado. Sem dúvida. Eu queria mostrar aqui outro comentário. Felizmente tem havido muitos comentários. À medida que eles vão surgindo, eu tenho passado em rodapé, e aqueles que efetivamente produzem questões, eu vou abordando para que efetivamente tentemos responder. E temos aqui um comentário da Ana Margarida Silva que nos faz uma questão. O que devemos fazer para que pelo menos abram os centros de dia para os casos prioritários e urgentes? Não sei se queres comentar primeiro. Está à vontade. Podes comentar. Ok. Tudo bem. Então, já vi aqui mais comentários, mas já lá vamos. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo que irá sair no próximo sábado, que depois irei partilhar nas minhas redes sociais, no Jornal do Centro, onde acaba por ser um artigo bastante alongado, em que abordo precisamente essa questão. Eu dou algumas sugestões que considero sugestões e diretrizes que eu considero que devam ser cumpridas, requisitos, aliás, que devam ser cumpridos no caso de uma abertura de centro de dia. Primeiro de tudo, eu acho que todas as instituições devem ser avaliadas, aquelas que efetuam um levantamento das mesmas, aquelas que têm apenas centro-dia e SAD, e as que têm todos os serviços, nomeadamente centro-dia, SAD e ERPI. Eu acho que é importante percebermos qual é a realidade de cada instituição, e eu acho que aquelas em que conseguem ter um local próprio para que o centro-dia funcione, e eu vou dar o exemplo concretamente da minha instituição. Nós temos uma sala completamente pronta para receber os nossos utentes. Eles, quando
antes da pandemia, e isto acho que acontece em muitas instituições, os utentes de ERP e centro-dia estavam juntos durante o dia. Não é? Nós, nesta fase, obviamente que quando abrir os centros de dia, quer abram agora, quer abram daqui a um mês, ou 2 ou 3, esperamos que não, mas que abra realmente o mais rápido possível, mas efetivamente não vão poder estar juntos dos utentes que temos em ERP. E então o que é que nós fizemos? Conseguimos organizar um espaço para que os utentes possam estar, possam realizar as suas atividades. Está completamente preparada, só precisamos do sim da Direção-Geral da Saúde para que efetivamente consigamos abrir novamente esta resposta social. E pegando agora na dúvida concretamente da Ana Margarida Silva, eu penso que num primeiro momento, as instituições deveriam permitir, aliás, a Direção-Geral da Saúde devia permitir que abrissem os centros de dia eu compreendo, com uma capacidade reduzida. Em vez de ter, por exemplo, 30 ou 40 utentes, passariam a ter 15, 20, por exemplo. Eu penso que isso seria perfeitamente plausível. Mas que fosse dada uma primazia a todos os utentes que não tenham a família próxima, tenham família em Lisboa, no caso concreto de nelas, da instituição onde eu trabalho, que tenham família em Lisboa ou noutras zonas do país longe, que não consigam dar qualquer tipo de suporte familiar, todas as pessoas que têm familiares no estrangeiro. Portanto, os casos urgentes deviam, em primeira instância, poderem integrar o centro-dia. E depois, sim, à medida que o país fosse retomando a sua normalidade, que efetivamente conseguíssemos que os outros utentes também integrassem o serviço. Mas eu penso que, para finalizar a minha consideração sobre este comentário, eu penso que estes casos urgentes deveriam integrar de imediato os centros de dia. Rita, não sei se queres fazer algum comentário. Sim. Pronto, é assim. Nós, no caso, como é só centro de serviço de apoio domiciliário, as instalações estão unicamente com as colaboradoras neste momento. Portanto, ao abrir, nós tínhamos todas as condições para ter os utentes. Claro. O que é que acontece? Eu acho que também outra coisa que está a falhar é que é assim, nós já estamos nesta pandemia há bastante tempo e ainda só fizemos um teste de Covid. Pronto, ou seja, para abrir, eu acho que nós devíamos fazer o teste de Covid com alguma regularidade. Eu sei que não é fácil, sei que é fácil estarmos aqui a falar, mas depois também quem gera não é fácil controlar estas coisas e controlar estas situações, mas realmente é assim, um teste de Covid, para quem lida com um público-alvo tão complicado e tão vulnerável, quer dizer, um teste de Covid em tanto tempo acho que é assim um bocado insuficiente. Se fosse a abrir, acho que uma das coisas que eles deviam ponderar era fazermos mais testes de Covid mais frequentes, a nível de instalações. E sim, concordo com aquilo que foi dito, quer dizer, em vez de se abrir, por exemplo, para 30 utentes, abria-se para menos e esses casos prioritários, porque há casos mesmo de isolamento. Sem dúvida. Vou então partilhar mais comentários, temos bastantes. Vou partilhar aqui o comentário da Virgínia Amaro. Compartilho da mesma angústia do Sr. António, não só como familiar de um utente com demência que frequentava o centro-dia e de um momento ficou sem o apoio porque a instituição não tem a resposta de SAD. Ora, aqui temos uma questão nova para debatermos. Eu vivo a 220 km, neste momento está a passar uma fase menos positiva e eu tive que tirar alguns dias para dar algum apoio. Trabalho também numa IPSS e vejo que os utentes se encontram numa situação de grande vulnerabilidade, afetando a sua saúde mental e desgaste familiar. Sim, o desgaste familiar também é uma das coisas que aqui não falamos ainda muito, se bem que tu já falaste alguma coisa, mas realmente é uma das coisas que eu tenho notado muito, é o desgaste familiar. Porque o que é que acontece?
Eu tenho situações de utentes que contam com o apoio um do outro, casal. Sim. Portanto, um utente, imaginamos um utente com 90 anos que tem a esposa com 80. Quer dizer, eu tenho uma situação em que o utente estava em centro-dia, a esposa também era apoiada pelo centro social, mas em serviço de apoio domiciliário, passaram os dois para serviço de apoio domiciliário, só que o utente tem 80 anos e ele tem 90. Ora, como é que um utente com 80 anos consegue lidar com uma pessoa com 90? Quer dizer, é difícil, o desgaste familiar é mesmo muito, muito, muito grande. Muito grande. Não ter a resposta de centro de serviço de apoio domiciliário nesta fase, na instituição, então ainda agrava mais a situação do centro de dia, completamente, porque ainda, pronto, nós como estamos no serviço de apoio domiciliário, por muito pouco que seja o apoio, ainda prestamos, ainda lá vamos todos os dias, ver se a pessoa pelo menos tem os serviços básicos salvaguardados, não é? Agora, uma instituição que não consiga mesmo fazer isso é difícil. Aí ainda é mais difícil que a nossa realidade. Pronto, a nossa realidade. E para os familiares, ainda pior. Ainda traz um maior desgaste para os familiares, porque então aí, em vez de terem um apoio a 50%, que é aquilo que nós estamos a fazer neste momento, não é? Não tem apoio nenhum. Tem mesmo que ser o familiar a tomar conta por inteiro de tudo. E que se calhar nem estava habituado, se calhar nem estava cá, se calhar nem era ele que tomava conta da medicação do utente. Quer dizer, tudo isto, no caso, por exemplo, somos nós a tomar conta da medicação e etc., entre outras coisas, a própria família, por muito que esteja a par, já delegou, entre aspas, isso ao centro social e já não está habituada a fazer. Isto é complicado para a família entrar no ritmo. Portanto, para conseguir depois dar resposta a todas as necessidades do utente, é difícil. Isto cria muita instabilidade familiar, muita instabilidade na pessoa e vamos mais uma vez às questões emocionais e às questões de conflitos, etc, etc. Sem dúvida, eu gostaria só de questionar aqui a Virgínia Amaro, só para esclarecer. Neste momento, portanto, a familiar não terá nenhum tipo de apoio, certo? Vamos ver se ela, entretanto, responderá, mas foi a ideia com que eu fiquei. E estes casos são mesmo muito mais graves do que aqueles que nós, portanto, do que as nossas realidades. Nós, como tu dizes, ainda conseguimos dar algum apoio. Vou passar aqui mais alguns comentários, também mostrar comentários de alguns familiares de utentes que tenho na instituição e também de uma funcionária. Depois já vou também novamente dar portanto, aqui a palavra a outros comentários que farão questões para nós refletirmos e tentarmos responder da melhor forma. Temos aqui um comentário, Célia Santos, que refere que revê as palavras dela em tudo aquilo que estamos a dizer. A solidão está a levar a problemas graves, tal como alcoolismo e depressões. Para além disso, vejo as pessoas a saírem de casa e não ter o mínimo cuidado em relação ao Covid-19. Ou seja, se estivessem na instituição, iriam estar muito mais protegidas. Efetivamente, eu acho que, e passando já a palavra para ti, eu acho que realmente isso é algo que nós ainda não comentamos aqui. Nós temos alguns utentes, centro de dia, certamente também traz, que ainda têm algum tipo de ligação à comunidade, não é? Como os utentes que estão em ERP, e portanto acabam por usufruir deste ou daqueles serviços da comunidade. Eu penso que é um bocadinho este o comentário da Célia Santos, e sem dúvida que é verdade. Tocando novamente na questão das depressões, só para fazer aqui um parênteses, para percebermos, não é eu já disse isto várias vezes, o Covid em si, esta situação, não é isto que promove ou que produz uma depressão na pessoa.
Portanto, existe uma série de critérios que já estão na base de um processo depressivo, mas o Covid-19, esta pandemia, pode muito bem ter sido o clique em muitas pessoas que façam despoltar estes sentimentos depressivos e esta depressão que se está a instalar, seja em utentes séniores, que é a faixa etária que estamos aqui a falar, como pessoas de qualquer faixa etária. Eu, como psicólogo, também tenho acompanhado alguns clientes de outras faixas etárias que precisamente apresentam o mesmo tipo de queixas do ponto de vista emocional, desde as depressões às ansiedades, aos ataques de pânico, às fobias. Todas estas situações estão a ser agravadas pela pandemia, mas nunca é resultado da pandemia. Já tem que existir uma base por detrás que promova esta situação. Obviamente, muitas vezes é o gatilho, o rastilho necessário para que surja uma psicopatologia. Exatamente. Isto é tudo um conjunto de coisas que desencadeiam um cenário desses, não é? Não é só um fator, como em nada, em todas estas questões ligadas ao envelhecimento, são vários fatores que desencadeiam sempre alguma patologia, claro. Claro. É verdade. Eu vou partilhar aqui um comentário da Ana Paulo, perdão. Refere, partilha as vossas preocupações e dificuldades. Na minha opinião, os centros de dia não são devidamente valorizados. E esta situação comprova que não lhes é dada a devida importância. Os centros de dia são muito mais do que a prestação de apoio na alimentação e na higiene pessoal. Eu penso que a Ana Paula tocou num assunto Totalmente. muito importante. Força, podes... Totalmente. Muito, mas é assim, por muito que as pessoas, a maior parte das pessoas ou algumas pessoas não tenham essa noção porque pensam que tanto o centro-dia como qualquer resposta social são aquelas coisas básicas. Dar de comer, lavar a roupa, vão para ali um bocadinho ver televisão, no caso do centro-dia, pronto. Mas quem contacta um bocadinho mais com a realidade destas respostas sociais percebe que vai muito além disso. E há todo um quadro atrás que está mais invisível, por assim dizer, não se vê tanto, que as pessoas não sabem, as pessoas não têm a noção o quão importante é isto. E voltando atrás, há uma questão que estavam a dizer que as pessoas estavam muito mais protegidas no centro-dia do que fora. Acontece que eu tenho tantos que vão para o café sem qualquer proteção. Pronto. Ou seja, se calhar se estivessem no centro social, tinham outro tipo de acompanhamento, mesmo as colaboradoras. Porque assim, a pessoa estando no seu domicílio, por muito que nós digamos, olha, não deve fazer isto, não deve ir assim para o café, pode ir, mas tomar o café e vir embora, há pessoas que passam à tarde. Pronto. Por muito que nós digamos isto, a pessoa tem a liberdade para fazer o que bem lhe entende, não é? Quer dizer, tem um dia inteiro dá para fazer imensas coisas. Tenho tantos que vão sempre à vila fazer isto e aquilo e, portanto, não interessa nada saber do Covid-19. Portanto, é verdade que é assim, por um lado, se eles estivessem na instituição, tinham outro tipo de acompanhamento e que nós não conseguimos dar, por muito que nós quiséssemos, não conseguimos dar e não conseguimos controlar estando as pessoas em casa. Porque lá está, porque os centros de dia, aos olhos da segurança social e aos olhos de algumas pessoas, é uma resposta social básica, passando a expressão. E os centros de dia é uma resposta social muito importante. E toda esta área do envelhecimento são coisas muito importantes e que acho que realmente o governo devia de olhar para as respostas sociais com outros olhos, com outros apoios, encarar isto como algo mesmo importante. Mas realmente cai tudo no esquecimento, há coisas mais importantes. E os nossos idosos, por algum motivo é que eles são vulneráveis e por algum motivo é que eles depois têm uma série de problemas psicológicos e são considerados inúteis, etc. Porque isto também faz com que nós tenhamos uma
uma atitude com os nossos idosos negativa. Porque se o nosso governo fosse mais apelativo para estas questões de envelhecimento, se apoiasse mais estas questões, a própria população iria estar mais elucidada para este área de envelhecimento, não é? E para as nossas pessoas idosas e respeitá-las melhor, etc. Por isso é que depois nós também vemos muitas questões de negligência, muitas faltas de respeito, muitas destas situações, porque o nosso país falha um bocadinho com os nossos idosos. É verdade, eu estou completamente de acordo com o que estás a dizer e por alguma razão a sociedade vê as nossas pessoas idosas como pessoas totalmente descartáveis. Há uma falta de investimento gritante nas questões de envelhecimento e nós vimos as dificuldades e infelizmente passamos na pele as dificuldades enormes que as instituições passam aliás para se manterem de pé, para continuar a prestar os serviços. Ainda há pouco falávamos em off nisso mesmo, os apoios da Segurança Social são manifestamente redutores, são baixos. Eu acho que isto já nos leva efetivamente até outra reflexão muito mais alargada sobre as práticas de envelhecimento e como é que o envelhecimento é visto no nosso país. Queria também partilhar novamente aqui um comentário da Virginia Amaro. Ela diz que neste momento aliás, a instituição, o centro de dia onde está a sua familiar, faz apenas a caixa de medicação. Isto faz-me tentar perceber uma coisa. Se é um centro de dia, o centro de dia vai buscar os utentes a casa. Tinha que fazer as refeições na instituição, correto? Sendo assim, com o encerramento dos centros de dia, não percebo porque é que a instituição não utiliza as suas carrinhas, as suas viaturas, não utiliza as funcionárias que tem na cozinha para fazer as refeições e levá-lo aos utentes. Eu não compreendo, não sei, poderá haver estamos a falar um bocadinho de cor sem perceber a realidade, mas olhando só para estas palavras, eu não sei se o problema é só do Governo e da Direção-Geral da Saúde, se também há aqui algum desleixo por parte da instituição, espero que não, mas não compreendo como é que não conseguem prestar mais apoio do que simplesmente fazer a caixa da medicação, porque a caixa da medicação tem que ser levada até aos domicílios. Portanto, é sinal que existem meios de transporte, não compreendo. Se estivesse numa situação deste género, eu acho que seria muito importante tentar perceber o porquê que isto está a acontecer, mas eu, se fosse técnico, diretor técnico, o que fosse dessa instituição, certamente que não deixava os utentes em casa sem qualquer tipo de apoio, simplesmente a fazer as caixas de medicação. Eu nem que tivesse que ir com o automóvel levar a alimentação, pelo menos isso, acho que é indispensável. Não compreendo porque que isto não acontece. Depois é exatamente como a Virginia estava a dizer, que é insuficiente e que há outras coisas que têm que ser feitas, como o controle de diabetes, etc. Mais do que nunca, a parte da saúde tem que ser bastante avaliada, não é? A tensão arterial, eventualmente o controle de peso. Pronto, há uma série de questões que nós temos mesmo que fazer. Porque é assim, o que acontece é que levamos a caixa da medicação, correto, mas depois o utente tem uma queda de tensão e nós não temos qualquer registro daquilo que aconteceu para trás. O utente tem febre e nós não fazemos ideia se ele tinha algum registro de febre. O utente emagreceu 5 ou 10 quilos e nós só notamos porque a roupa está mais larga ou porque não tivemos esse tipo de acompanhamento. Quer dizer, está a falhar. Não pode ser. Os nossos utentes têm que ter outro tipo, mesmo com estas questões, tem que se ter. Mas é como o Marcelo estava a dizer, nós estamos a falar um bocadinho de cor, não é? Porque nós não temos bem a noção de realidade, portanto, da instituição em questão, mas realmente, tendo carrinhas e levando a medicação, pelo menos a refeição devia ser assegurada e era menos um encargo para a família e alguma ajuda que podiam dar. Sem dúvida. Gostaria também de partilhar aqui
um comentário da Márcia Dias, uma colega nossa, também diretora técnica do meio PSS. Ela refere que na área social a velha máxima refere que cada caso é um caso. Contudo, no contexto atual, creio que todos os nossos idosos padecem do mesmo, isto é, de solidão. Visualizo a presente reportagem e revejo, enquanto diretora técnica, todas as preocupações e angústias patentes no dia a dia. Vamos novamente ao encontro desta problemática. A solidão é o fator-chave neste processo, nesta falta de resposta. Digo mais, falta de investimento nos centros de dia. É completamente descabido como é que não há qualquer tipo de resposta, nem que seja uma resposta em que Não, diga. e também se passa outra coisa, que é assim, todo um trabalho que foi feito de tentarmos aumentar a autoestima do utente, perceber aumentar o sentido de utilidade, etc, etc. Neste momento estamos na estaca zero, porque o utente mais do que nunca sente-se inútil, mais do que nunca a autoestima está completamente de rastros. E agora, quando retomarmos, vai ser muito trabalho para quem tem que intervir. Porque é assim, e mais uma vez o governo não tem esta noção. Que agora, quando isto retomar, as IPSS vão ter um trabalho muito acrescido neste sentido. Porque há todo um trabalho que já tinha sido feito e que neste momento vai ter que se voltar a fazer e tentar retomar e tentar estabilizar, o que também não vai ser nada fácil, porque as pessoas sentem-se completamente inúteis. Porque, assim, o que é que elas vão fazer no meio desta situação? Eu já não, os comentários são: eu já não sirvo para nada, eu já não devia cá estar, só estou a dar trabalho. Todos estes comentários, mais uma vez, vai ao encontro daquilo que temos referido. Os sentimentos de solidão, quer dizer, completamente abandonados. Completamente abandonados. E muitos deles chegam a querer desistir. A querer desistir porque realmente já não há nada mais a fazer. Todo um trabalho que as IPSS tinham feito e que tinha sido bem feito, não é? E que estava a ter frutos, está tudo aí por água abaixo. Completamente. E neste momento não conseguimos vislumbrar qualquer tipo de solução para os nossos utentes. Eu penso que isso é aquilo que mais acaba por nos afetar diariamente. Ver chegar aos seus domicílios, ver o rosto de desilusão, de desespero. Eu acho que isso é partir o coração de qualquer pessoa. Mas infelizmente eu penso que é um bocadinho isto. Quem decide não está no terreno. Quem está no terreno muitas vezes não tem voz ativa ou não deixam que tenham voz ativa. E muitos dos problemas da nossa sociedade não é só este. Infelizmente temos muitos problemas que se quem decidisse estivesse no terreno, que se calhar não eram problemas. Estamos aqui até a falar em práticas, em boas práticas, seja na área do envelhecimento ou em qualquer esfera da nossa sociedade. Eu penso que o problema é mesmo este, quando quem decide alguma coisa é quem está sentado numa secretária, sem qualquer noção daquilo que se passa na realidade. E aí há uma falta de humildade muito grande, porque tudo bem, não podem ir a todas as instituições perceber o que se passa, mas podem tentar contactar algumas instituições representativas dos diferentes distritos, por exemplo, qualquer coisa, para perceber um bocadinho a realidade. E digo isto para todas as esferas, para todas as instituições, para todas as associações, núcleos, tudo. Em tudo falta alguma humildade, sem dúvida. Eu não sei o que é que estava a dizer. Eu estava a dizer, todas as situações devia de ser. Eu costumo dizer que normalmente aqueles técnicos que estão só no gabinete não devem ter bem noção mesmo do que é a realidade. E pronto, o que acontece é que normalmente as pessoas que ditam as leis
e que ditam as ordens que nos regem, estão sentados no gabinete e não saem daquela porta para fora só ao fim do dia e vão para casa e acabou. É claro que isto por isso é que nós temos muitos problemas que precisam ser resolvidos, não é? Porque falta aqui, e pronto, quando nós andamos na universidade, etc., fala-se muito em trabalho em equipa, etc., etc., e aqui não há trabalho nenhum em equipa, é assim, as coisas decidem-se e não há qualquer pergunta às instituições, opinião, como é que estão-se a sentir, etc., etc. Não, isso não faz parte. Não há nem sequer perguntam se nós precisamos de algum tipo de reforço em alguma coisa e depois ainda vem uma diretora geral da saúde de lançar uma pérola em que diz que, eu acho isto completamente desmedido, dizer que se o vírus neste momento entra nas instituições, deve-se única e exclusivamente aos funcionários. Isto não faz qualquer sentido, obviamente, vamos ser realistas. O mais provável é que seja através dos funcionários, isso é plausível, mas não nos podemos esquecer que estes utentes, neste momento, têm consultas médicas, têm episódios de urgência, que sempre tiveram, infelizmente, há visitas, há muita forma de se contrair o vírus. Não tem que ser os funcionários, porque o que esta senhora ministra, a senhora diretora-geral da saúde, está a dizer que os funcionários das instituições que tanto têm dado à instituição e, acima de tudo, ao governo, porque tem dentro do possível, tentado estancar possíveis contágios e até possíveis focos de infecção. Obviamente, nós sabemos que, infelizmente, existem muitos lares, ou alguns lares, aliás, que a situação fugiu de controle, houve uma série de pessoas infectadas, mas isto é normal, os médicos também estão infectados, os enfermeiros também, nas empresas também, nas empresas fabris, e não sei porquê que há um completo atropelo de toda esta noção que se passa das IPSS. Acho que é uma falta de respeito. Uma ministra que não esteve 24 horas fechada numa instituição durante 7 dias, que não esteve sem ver os seus familiares durante este tempo todo. Acho que é uma completa falta de respeito pelas IPSS, pelos seus trabalhadores, este tipo de afirmações que são muito infelizes. Eu acho que isto não faz qualquer tipo de sentido. Espero mesmo que ela se retrate desta situação, daquilo que disse, porque não tem ponta para onde se lhe pega. Não, que é mesmo essa a questão, quer dizer, os trabalhadores das IPSS, e falo no geral, desde colaboradores, a técnicos superiores, a direções, etc., que tanto fazem para que estas IPSS se mantenham e prestem o maior apoio aos utentes possível, mais uma vez estão a ser deitados abaixo em relação, por exemplo, à função pública. Nós não paramos. E é isto que o governo não percebe. Porque não é só os enfermeiros, e não querendo todos curar a profissão de ninguém, percebo perfeitamente que é uma profissão muito complicada, com muitos riscos, e portanto reconheço o valor deles, mas os trabalhadores sociais, sem dúvida, nesta pandemia, mais uma vez estiveram na linha da frente. E isso tem que ser visto. E isso tem que ser reconhecido. Porque é assim, uma coisa é vamos entrar em layoff e pronto, e acabou. Outra coisa é uma IPSS que não pode entrar em layoff. Claro que não. Layoff nem sequer é uma solução para uma IPSS. Quer dizer, foram dadas montes de medidas por parte do governo, mais uma vez, a não pensar nas IPSS. Vamos entrar em layoff e vamos fechar a porta aos utentes quando eles mais precisam. Quer dizer, o layoff é uma coisa que não podia ser é assim, isto é a minha opinião. Não passa pela cabeça de ninguém entrar em layoff numa situação destas, não é? Pronto, e mais uma vez lá estamos a bater no mesmo. O governo não tem em conta o trabalho que as IPSS têm pronto, concretamente neste caso e nos outros casos anteriormente. Não valorizam o nosso trabalho, não é reconhecido o esforço que as IPSS fazem
com todos os trabalhadores. As colaboradoras fazem das tripas coração, como eu costumo dizer, com situações muito complicadas, às vezes equipas de domicílio com situações mesmo complicadas, com esforços acrescidos, sempre para trás e para a frente, porque há sempre problemas económicos e sempre pouca gente nas IPSS a trabalhar para aquilo que deveria. E depois, mais uma vez, quando chega este tipo de reconhecimento e quando chega este tipo de questões, as IPSS, os colaboradores das IPSS não interessa, entre em layoff, as IPSS não tem problema nenhum, cada um se resolve. Pronto, mais uma vez as IPSS não... Infelizmente. Sim, mas estavas a falar. Não, é só mesmo para completar o que tu disseste. Falaste muito bem quando dizes que foram criadas uma série de medidas para as empresas, do ponto de vista do layoff, mas mais uma vez as IPSS foram esquecidas, mas sempre foram esquecidas. Esta é que é a verdade, infelizmente. Nunca houve um reconhecimento devido a todos os funcionários que desde sempre trabalham neste tipo de respostas. É preciso ver que um trabalhador numa IPSS que presta apoio à população idosa, que é aquilo que nós estamos a falar, estamos a lidar com uma faixa etária muito complicada. Há outra coisa que temos que ver que também não é muito falado, mas temos que ver que todos estes funcionários acabam por ter uma noção do término da vida muito mais fidedigna, mas muito mais assustadora do que aquilo que uma pessoa que acabe por não trabalhar neste contexto acaba, se calhar felizmente, em alguns casos, não se aperceber como é que é o término da vida, porque há situações completamente críticas, muito, muito assustadoras. E estas pessoas que trabalharam uma vida inteira mereciam ter outro tipo de tratamento, completamente. Gostaria também de mostrar aqui um comentário, mais um comentário da Ana Paulo. Refere que aos idosos deve ser dada a possibilidade de escolha, dando-lhe as informações necessárias para tal. Muitos ainda têm capacidade para tomar decisões em relação à sua vida, e alguns preferem correr o risco de sair de casa para o centro do dia do que continuar em casa isolados e fechados. Os idosos estão a ser tratados como incapazes. Eu penso que este comentário realmente diz tudo. E vai ao encontro daquilo que abordámos desde o início. Estas pessoas são completamente negligenciadas por parte decisores, e acho que isto acaba por ser um mal um bocadinho da sociedade. As pessoas idosas acabam por ser vistas um pouco como pessoas. Eu, uma altura até vi um vídeo num congresso espanhol sobre demência em que retratava muito bem isto. Era um vídeo em que uma pessoa iria com a sua mãe, salvo erro, com a sua mãe a uma instituição, uma IPSS, em Espanha, para fazer a inscrição, e o que é engraçado é que a pessoa que estava portanto, a receber a inscrição fazia questões, a diretora técnica daquela instituição, fazia questões à pessoa idosa, mas o filho, acho que era o filho, sim, o filho respondia a tudo ao invés de deixar a mãe, que ainda tinha capacidades, para responder. Isto, obviamente, é no sentido mais figurativo, portanto, é uma encenação, mas infelizmente esta é a realidade. E quando nós falamos de que o governo trata as pessoas idosas como incapazes, temos que ver que a sociedade faz exatamente o mesmo. Infelizmente, não é só o governo. A sociedade, no geral, há casos e casos, como é evidente, mas no geral, tende a tratar as pessoas idosas desta forma. Queres fazer algum comentário, Rita, sobre isto? Eu creio que também estive nesse congresso, tenho quase a certeza, porque eu lembro-me perfeitamente desse vídeo. Sim, E ficar a pensar sobre isso, e a pensar assim, não, realmente isto é impensável. Porque assim, quando temos um utente que ainda é capaz, eu lembro-me que uma das situações que me ficou na memória desse vídeo é que a utente tinha um flyer das atividades que eram desenvolvidas naquela instituição, e com anotações daquilo que queria frequentar. Sim. E depois, no momento em que lhe perguntei, a diretora técnica questionou o familiar do que é que
o que é que ela ia frequentar. Ela ia atirar o flyer e o familiar disse atividades que não tinham nada a ver com aquilo que ela tinha no flyer. E ela voltou a arrumar o flyer e calou-se. Pronto. Porque assim, o que o familiar acha que é melhor nem sempre é aquilo que o utente acha, não é? Uma coisa é a situação em que temos o utente e o familiar e eles vão falando entre eles o que é que será melhor e até perguntando a opinião. Já me aconteceu o familiar dizer à mãe ou ao pai o que é que acha sobre isto, acha que sim, acha que não, e eu própria até interrogar o utente. Outra coisa é ignorarmos completamente a presença do utente e passarmos a atenção para o familiar. Então, mas quem é que vai ser apoiado? O familiar ou o utente? Eis a questão, não é? Portanto, é a tal questão de, e era como dizia já há bocadinho, depois também já vai dar a outras questões, que é como vamos, como é que o nosso país vê o envelhecimento e vê estas questões, não é? Sem dúvida. Queria mostrar mais um comentário da Rosário Rita, que refere que a instituição onde trabalha apoia os idosos, através de centro-dia, no seu domicílio, na alimentação, cuidados de higiene, medicação, etc. Falha, no entanto, o objetivo primordial, que é o da socialização, estimulação motora, desenvolvimento de competências. Simplesmente não há. Quem legisla não tem noção da importância das várias áreas sociais e isto reflete-se nos apoios, na falta deles e mesmo na valorização dos profissionais que aqui trabalham e intervêm. Quem legisla tem que o fazer com a premissa. E isto é verdade, mas não nos podemos esquecer que muitas instituições não têm capacidade económica, capacidade em termos de infraestruturas e também de recursos humanos, essencialmente, que possam fazer esse tipo de intervenção nos utentes que neste momento estão no domicílio. Eu penso que este é um desafio para todas as instituições, mas é um desafio que não devia ser só partilhado pelas instituições, mas sim por quem está sentado na Assembleia da República a decidir o nosso futuro e o futuro dos nossos idosos. Eu acho que esse sim era o compromisso que deviam tomar. Sim, fala. E é assim, não só nesta fase, portanto, a falha de profissionais na área das ciências sociais, etc., pronto, na psicologia, etc., a questão da fisioterapia, que é extremamente importante, também um enfermeiro, todos esses profissionais que faz todo o sentido trabalharem numa instituição. A grande realidade é que as questões financeiras são complicadas e que é impossível. Instituições pequenas terem isto, não é? Centros de dia e serviço de apoio domiciliário, é difícil ter técnicos afetos a estas respostas sociais, e são extremamente importantes. Portanto, tanto as direções das IPSS como o governo não está elucidado, nem está perfeitamente a par do quão importante a área das atividades e esta área da intervenção, da estimulação a todos os níveis e tudo aquilo que se faz com estas equipas é importante para estes idosos. E volto a realçar mais uma vez aquilo que disse anteriormente, já ao longo da nossa conversa, que era a questão de a ideia que as pessoas têm destas respostas sociais. Higiene habitacional, provavelmente dizem que é limpar a casa, lavar a roupa, tomar banho e a comida. Mais nada. Ninguém fala nos outros tipos de apoios que nós prestamos. A questão da medicação, a questão sei lá, das atividades, a questão das consultas médicas, todo o outro apoio que nós facilitamos, que nós damos, e eu falo por mim, a partir do momento em que uma pessoa entra na instituição, eu sinto-me responsável, entre aspas, pelaquela pessoa. Se acontece alguma coisa àquela pessoa, eu quero estar presente, eu faço questão de ir ao hospital ter com o utente, perceber o que é que se passa, ver com os meus olhos. E não, é assim, não tinha que o fazer, eu não tinha que o fazer, mas eu faço questão de o fazer porque é uma preocupação tão grande que nós ficamos, nós que estamos à frente, e eu falo para mim como diretora técnica, eu sinto-me preocupada mesmo com os utentes e com o bem-estar dos utentes. E quando alguém vai para o hospital, quer eu esteja a trabalhar, quer não esteja, aconteceu na segunda-feira que era feriado municipal,
um utente foi para o hospital e eu fui ter com ele ao hospital, porque eu não conseguia estar em casa a saber que ele estava no hospital. E estava uma colaboradora com ele e ele estava, pronto, ele não estava sozinho no hospital. Mas eu tive que ir ao hospital, não entrei no hospital, fiquei à espera que depois, entretanto, ele foi transferido para Viseu. Fiquei à espera que ele viesse cá fora, mas de qualquer forma eu tive que ir ver com alguma distância, perceber o que é que tinha acontecido, se ainda pronto, se o diagnóstico que eu tinha feito antes ainda correspondia à realidade, ou se tinha havido ali alguma alteração naquele momento. Pronto. E isto requer muito investimento de quem trabalha nisto. E é claro que quantos mais profissionais nós tivermos, melhor é a intervenção, melhor é o bem-estar dos nossos utentes. E é isso que na prática as GPSS trabalham e para isso é que elas trabalham. Só que o governo não tem essa noção e a verdade é que é assim, é insuficiente. O apoio que se dá a todos os níveis por parte do governo é insuficiente. É verdade, eu considero precisamente o mesmo. Vou também partilhar aqui mais dois comentários e penso que também o nosso debate irá aproximar-se do seu término. A Paula Nisa diz que a nossa sociedade hoje em dia escolhe o caminho mais fácil, porque quando as pessoas chegam a idosos, ou pessoa idosa, é só despejá-los para os centros de dia ou para os lares. Há pessoas que podiam ficar com a pessoa idosa em casa e só não querem ter trabalho com eles. Tens algum comentário a fazer este comentário? É assim, isto lido assim parece uma forma grosseira, mas é completamente a realidade. Porque é assim, esta questão de nós afirmarmos mesmo que as pessoas não querem ter trabalho, etc, etc, pronto. É forte, não é? Quando nós lemos isto assim, é forte e até dá bastante que pensar. Mas é a realidade, isto que a Paula está a dizer é mesmo a realidade, por muito que custe, e às vezes custa aceitar, e quem está, pronto, quem está à frente percebe isso na pele. Muitas das vezes os familiares, quando é alguma coisa que não corre tão bem, porque nós somos pessoas e nós temos erros e até as máquinas às vezes avariam, quanto mais o ser humano que tem falhas, não é? E, portanto, o nosso trabalho não é 100% perfeito. Mas o que acontece é que é assim, podem não querer saber do utente um ano inteiro. Mas no dia em que aconteça alguma coisa, alguma falha, pode ser uma coisa insignificante, pois são os primeiros a ligar, a reclamar, a dizer que pagam não sei quanto e que não é para isto e que abandonaram o utente. Pronto, quer dizer, as pessoas nem têm a noção daquilo que nós fazemos, do cuidado que nós temos com estas pessoas. E realmente, às vezes, o que dá vontade, e peço desculpa por agora falar desta forma, mas é dizer: olha, está descontente, venha você tomar conta dele. É assim, as pessoas não têm a noção do que é termos 30 e 40 idosos e nem tudo é perfeito. Há um dia que a comida não vai tão bem, há um dia que se atrasou o almoço, há um dia como um esquecimento qualquer. Isto acontece. E há pessoas que são muito compreensivas, como em tudo, mas há pessoas que não são nada compreensivas. E os familiares aqui, muitas das vezes, desajudam muito. E são muito complicados para as IPSS. Nós, diretores técnicos, e penso que o Marcelo irá partilhar a mesma opinião, a nível de familiares, é difícil controlar os familiares e gerir os familiares, porque acham que têm direito a tudo e mais alguma coisa. E é críticas atrás de críticas e pronto, ainda se fossem críticas construtivas, eu aceito todas as críticas construtivas, mas há críticas que é assim, que mais valiam estar calados. Pronto, porque é assim, nós não eu normalmente às vezes até digo, nós somos pessoas. Eu digo mesmo para os familiares, eu sou uma pessoa. As funcionárias que aqui trabalham são pessoas. Não é máquinas que aqui estão, portanto é normal que nem tudo seja perfeito. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, nós fazemos o melhor. Pronto, e isso está tudo dito. Quando nós fazemos o melhor, a nossa consciência está tranquila. Só que os familiares é difícil, é difícil. É mesmo, eu não quero tomar conta, tomem vocês, mas também a partir do momento em que estão vocês responsáveis, atenção que eu vou reclamar se isto não estiver bem feito. E se não estiver bem como eu quero. Pronto. E
A questão dos familiares, não sei, Marcelo, o que é que tu achas sobre a questão dos familiares, mas eu, para mim, não estou a dizer todos, não é? Não estou a falar no geral, não estou a dizer que é toda a gente, mas há muitos familiares que é complicado, que é complicado. Sim, obviamente aqui existem casos e casos. Eu felizmente nos familiares que tenho, a maior parte deles, quase todos, na generalidade, aliás, todos eles em termos gerais, são bastante reconhecidos, reconhecem mesmo o nosso esforço. Obviamente, quando há falhas, há sempre aquelas pessoas que têm mais tendência para apontar as falhas, há outras que compreendem que somos efetivamente humanos, e isso é o principal. Mas penso que nesse ponto de vista, por acaso, nós não temos muito com que nos queixar. Falo, portanto, falo da experiência que tenho. São familiares compreensivos, são exigentes na medida em que o devem ser, mas acima de tudo compreendem quando há erros que acontecem, compreendem que eles efetivamente ocorrem, porque somos humanos, porque se eles estivessem na mesma situação que nós, também erravam, mas compreendo e sei que existem em muitas instituições situações idênticas àquelas que tu estás a explanar. Isto é, infelizmente, é verdade. E há uma coisa que eu penso que aí os familiares têm que perceber, é que se fossem eles a ter este tipo portanto, de cuidados, este tipo de resposta, eles também iriam errar. E aí é importante às vezes refletir sobre isto. Portanto, se eles erram, quem somos nós para não errar, não é? Portanto, isso é perfeitamente natural, mas penso que deve haver um equilíbrio, e aí o diretor técnico ou a diretora técnica acaba por ter um papel muito importante na gestão destas situações, porque quando há críticas por parte dos familiares, regra geral ou incide sobre as funcionárias que prestam o serviço, ou é porque a comida não vem de uma determinada forma, ou porque se esqueceram de alguma coisa. É um bocadinho, penso eu, dentro disto, e aí temos um papel importante em mediar este conflito, não deixar que a situação ganhe outros contornos e tentar, obviamente, quando há erros, tentar corrigi-los no imediato. Isso terá que ser mesmo. Sim, Marcelo, pronto, é o que eu digo, eu estou a falar também de uma forma geral, não estou-me a referir a nenhum caso específico, porque eu também, a nível de familiares, também, pronto, não tenho nada a dizer, por norma também são bastante compreensivos, salvo algumas exceções, mas pronto, mas no geral sim, é como tu dizes, também são bastante compreensivos, percebem perfeitamente que há erros, reconhecem, a maior parte deles reconhece o esforço que nós fazemos e o nosso trabalho, mas de qualquer forma, às vezes há situações que são desnecessárias, pronto, e falando também com outros colegas que também estão na parte da gestão, também às vezes é aquilo que nós debatemos entre todos, é mesmo essa questão. Essa questão de, pronto, os familiares às vezes são um bocadinho, não reconhecem aquilo que nós fazemos. Não estou a dizer nenhum caso específico, como eu já referi, mas de uma forma geral. De uma forma geral. Muito bem. Eu gostaria também de mostrar mais 3 comentários. 2 da Rosário Rita, que refere que, obviamente, que a falha não é da instituição, tem a ver com a incapacidade de poder promover estas atividades de forma individualizada no domicílio. Daí a grande importância do centro-dia. Eu penso que ela aqui refere-se quando nós estávamos a abordar as situações de todas aquelas respostas que nós gostaríamos de dar com maior frequência no domicílio, nomeadamente questões de fisioterapia, de reabilitação neuropsicológica, estimulação cognitiva, motora. Eu penso que está a abordar mais essa questão. Efetivamente, o centro-dia tem uma importância acrescida. Eu penso que o caminho da maior parte dos utentes, das pessoas idosas, aliás, acaba por ser a institucionalização. Isto é uma realidade, por muito que custe, é o que mais certo temos.
E eu acho, e hoje por acaso tive esta conversa com o presidente da minha instituição, hum, é um choque muito grande, é uma violência atroz, quando a pessoa está em casa, sem qualquer tipo de apoio, e de um momento para o outro vai para uma ERP. Isto é muito difícil. Até para nós, se tivéssemos saído da nossa casa, era difícil, quanto mais para uma pessoa de idade avançada, que muitas vezes não compreende aqui algumas dinâmicas e alguns conceitos. Isso é muito difícil. E efetivamente, o apoio domiciliário, num primeiro momento, isto. Estamos a falar que cada caso é um caso, há situações que a condição física e cognitiva da pessoa chega a tal ponto que um apoio domiciliário ou um centro-dia é manifestamente insuficiente. Mas eu acho que se intervirmos de forma mais inicial, portanto, de forma mais prematura, eu penso que poderemos fazer uma adequação à instituição através das diferentes respostas sociais, e é por isso mesmo que elas existem. Eu penso que a pessoa deve, se puder, começar por apoio domiciliário, depois evoluir consoante o tempo para um centro-dia, depois, eventualmente, terminar o seu percurso numa ERP. Infelizmente, a vida é mesmo assim, mas penso que isto é o que faria mais sentido. O centro-dia tem uma importância crescente. Eu costumo dizer que o centro-dia, no fundo, é como, eu digo muito isto aos familiares, é como se a pessoa idosa tivesse um trabalho. Vai para ali, tem uma série de tarefas que fazem durante o dia, de socialização e mesmo uma série de tarefas que eles gostam de se envolver, e depois no final do dia vão para casa. É um bocadinho, eu acho que é mais fácil se as pessoas entenderem o centro-dia desta forma. E realmente eu utilizo um bocadinho esta estratégia que penso que produz resultados. Não sei se tens algum comentário a fazer a isto. Não, estava-me a rir dessa expressão, porque realmente é verdade. Acaba por ser um trabalho que eles têm que acordar àquela hora, sabem que os vão buscar, têm hora para almoçar, têm hora para lanchar, têm hora para ir fazer uma atividade, depois vão fazer outra, depois acaba por eles andarem controlados, entre aspas, não é? Portanto, acaba por ser um trabalho, sim, achei piada à comparação que fizeste. Sim, eu penso que acaba por ser a analogia, e para além de ser uma analogia que eu considero que é pertinente, eu penso que os utentes acabam por perceber muito bem este paralelismo, esta comparação que costumo fazer, porque eles entendem e acho que é bom realmente, e aqui repetindo um bocadinho, eu penso que é muito importante eles verem o centro-dia não como uma obrigatoriedade, mas como uma função, uma tarefa que tenham, tiveram uma vida inteira habituados a trabalhar, que faz todo sentido eles assumirem o centro-dia como um trabalho também, acaba por ser um bocadinho isso. Temos também só aqui mais um comentário da Lila Dias. Refere que é fácil despejar os idosos numa instituição e depois apontar o dedo quando nunca fizeram nada por eles, e apenas sugar, ela utiliza essa expressão, sugar o dinheiro. É fácil fazer juízos de quem troca a noite, o dia, o fim de semana, feriados e nas condições climatéricas terríveis, para que tudo chegue o nosso apoio, carinho e amor. Somos seres humanos, não máquinas, e o respeito é imperativo. Não sei se queres fazer algum comentário a esta expressão. Não, já tínhamos debatido esta questão. Pronto, vai ao encontro daquilo que já tínhamos falado. É. Sim. Pronto, estamos também agora mesmo a chegar ao fim do nosso debate. Queres fazer algum comentário final, alguma reflexão final sobre o que fomos falando aqui hoje? Bom, eu acho que nós fomos elencando alguns aspectos mesmo importantes, não só do centro-dia, mas até abordamos alguns aspectos um bocadinho globais, tentando sempre canalizar para o centro-dia, portanto acho que foi uma mente reflexiva mesmo, neste caso foram duas, com a ajuda de quem foi comentando, portanto acho que foi um debate muito interessante. E esperamos que produza efeitos em breve e que daqui a algum tempo possamos dizer finalmente temos alguma
alguma novidade por parte do governo. Finalmente temos indicações de como devemos proceder nestas situações. Finalmente lembram-se mais de nós, finalmente temos apoio. Porque neste momento, sinceramente, acho que as GPS sentem-se desapoiadas a todos os níveis, pronto, a todos os níveis mesmo. E, portanto, esperamos que algum dia, ou o mais breve possível, possamos dizer, finalmente lembram-se que nós existimos, e concretamente os centros de dia, haja respostas o mais breve possível, principalmente para sossegarmos os familiares, para darmos alguma resposta aos nossos utentes e trabalharmos, porque é para isso que nós cá estamos e para o bem-estar dos nossos utentes. Sem dúvida, eu vou de acordo com tudo aquilo que disseste, agora nesta reflexão final. Antes de mais, quero agradecer todos os comentários que tivemos, que foram muitos, felizmente. Agradecer também a tua preciosa colaboração, foi muito importante, acho que conseguimos passar a nossa mensagem, e mesmo para finalizar, o nosso foco aqui, e é um compromisso diário que eu tenho, e tu certamente também, e acho que todos os técnicos, principalmente os diretores técnicos das instituições com IPS, com centro de dia, todas as IPSS com centro de dia devem fazer, portanto, devem falar o mais possível sobre este assunto, devem procurar que realmente seja feito eco naquelas pessoas que nos governam e que decidem o nosso futuro e o futuro das pessoas idosas, e realmente aqui o apelo a que efetivamente ponham a mão na consciência e que abram os centros de dia, porque, e agora utilizando uma expressão do tal artigo que eu falei no início, que sairá no sábado, a solidão mata as pessoas idosas. E isto é verdade. Eu já tive a oportunidade de dizer num outro projeto que só haverá algum tipo de decisão quando efetivamente houver casos graves, quando houver alguma situação de falecimento nos domicílios por falta de resposta que as instituições não consigam dar. E só aí é que o Governo e a Direção-Geral da Saúde irá abrir os olhos, mas aí será tarde. Portanto, o nosso papel é mesmo este, é reivindicar a abertura dos centros de dias, uma resposta para estas pessoas idosas que tanto necessitam e tanto merecem. Portanto, mais uma vez, Rita, muito obrigado pela tua participação, obrigado a todos e até breve. Pronto, obrigada pelo convite, obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam e que foram dizendo algumas coisas também pertinentes ao longo desta sessão, e até breve. Muito obrigado. Obrigada.